Bom, sejam bem-vindos novamente às aulas de filosofia, certo? Vamos dar continuidade onde nós paramos ali do inicinho, né, da modernidade, mas aqui eu vou precisar voltar um pouco no finalzinho do Renascimento, né, nessa transição, para nós entendermos, né, eu falei um pouco sobre o racionalismo e a influência que ele vai ter naquele período, né? E aí nós vamos entender como que surge a teoria que vai se opor ao racionalismo, que é o chamado empirismo. E esse empirismo se desenvolve justamente dentro do contexto da chamada Revolução Científica. Então nós estamos indo aqui para aquilo que seria o final do segundo módulo de filosofia, correto? Nós vamos tratar ali de alguns autores renascentistas, para justamente perceber como que essa perspectiva ela vai se transformando ao final do Renascimento e início daquilo que eu chamo de Idade Moderna. O que tem de novo nesse tal pensamento moderno, certo? Então, nós vimos lá na escolástica, aquela teoria do conhecimento medieval, como que se percebia, como que se entendia, né, as questões relativas ao mundo a partir daquela perspectiva teórica, correto? E aquela perspectiva ela vai dar uma abertura, ela vai criar um espaço muito interessante, no sentido de, quando eu digo que é possível, vamos lembrar, né, resgatar aquele princípio fundamental lá da teoria do conhecimento aristotélico, né, que é possível conhecer de fato a partir da própria capacidade intelectiva humana, eu estou abrindo ali, né, um leque de opções. Estou falando, olha, é possível para o caso do ser humano saber por si mesmo. É possível, então, por meio da experimentação. Essa ideia de experimentação, ela já está presente no final da escolástica. Eu já tenho, né, indivíduos como Roger Bacon, que não tem um parentesco com quem nós vamos trabalhar aqui hoje, como Francis Bacon, mas que já estão tratando ali de uma experimentação, ainda que vinculada, ainda que inserida dentro do contexto cristão, dentro, né, das doutrinas. Mas aquilo começa a dar ali uma possibilidade do sujeito observar e compreender a partir daquilo que ele observa, desde que, né, regulando aquilo, né, seguindo, né, respeitando certos critérios, certos parâmetros. Então, por exemplo, estava presente na teoria aristotélica, ou, né, para ser mais preciso aqui, na teoria tomista, uma ideia que o próprio Aristóteles defende muito relacionada a essa perspectiva ali grega de mundo, que era a ideia que ele utiliza os termos de mundo sublunar e supralunar. O que seria isso? Ele vai falar, olha, tudo aquilo que está abaixo dos corpos da Lua, né, que seriam corpos celestes, tudo aquilo que estaria abaixo da Lua seria o que compreende o que nós chamamos, né, de mundo sublunar. E tudo isso que é sublunar é passível de mudança, é passível de transformação, naquele sentido aristotélico de mudança. Em contrapartida, tudo que está no mundo supralunar não se altera, se comporta de maneira semelhante ao primeiro motor, no sentido de não sofrer alterações. Então, para Aristóteles, os corpos celestes, eles são imutáveis, eles são inalteráveis, eles são o que são e continuarão sempre sendo assim. Essa noção, essa ideia, ela é trazida ao longo da escolástica e ela está presente ali, né, na explicação, na interação, na interpretação de muitos indivíduos. Então eles falavam, olha, a Lua é uma esfera perfeita e imutável. Ela não tem, né, alterações, ela não pode ter nenhum tipo de falha. Os corpos celestes, eles têm uma órbita, né, específica. E eles sempre, todos eles respeitam esse mesmo movimento dentro das suas respectivas órbitas. Só que aí, o que começa a acontecer? Eu começo a ter indivíduos como Copérnico, eu começo a ter indivíduos como Da Vinci, indivíduos que começam a observar o mundo e tentar, né, adequar essa observação a essa teoria que tenta explicar como seria o mundo.
Só que isso começa a tornar-se um pouco incompatível. Por quê? Por questões observacionais. Vamos chegar aqui no ponto do Copérnico. Por questões matemáticas. Os cálculos não batem. O próprio Copérnico vai passar ali muitos anos da sua vida observando os astros, desenhando, registrando aquilo que ele observa. E ele começa a perceber que tem alguma coisa errada. O que a teoria prevê não está sendo observado. Só que veja, eu não consigo, eu não tenho espaço, eu não tenho uma abertura, eu não tenho liberdade para me posicionar contrário a isso. Veja, as próprias observações de Copérnico levam ele a formular aquilo que depois vai se consolidar enquanto o chamado heliocentrismo, em contrapartida ao geocentrismo. Certo? Só que, veja, eu não posso apresentar isso no primeiro momento, porque apresentar isso significa me posicionar contra a escolástica, contra a posição de Aristóteles e Tomás, consequentemente contra a igreja, o que configura, em termos mais diretos, heresia. Então o Copérnico ele apresenta isso, mas ele acaba por, vamos dizer, sendo chamado para explicar sobre isso que ele está apresentando e tendo que voltar atrás e falar, não, é só uma questão hipotética, eu não estou falando aqui de questões factuais. Por quê? Porque a igreja, vamos pegar o período ali, a igreja está passando por grandes dificuldades no século XVI. E ela vai intensificar a sua regulação, especialmente do ponto de vista intelectual, impedindo que certas teorias sejam propagadas, sejam disseminadas, justamente condenando tais teorias como pecaminosas, como heréticas. Certo? Então o próprio Copérnico, observando isso, postulando isso, acaba tendo que voltar atrás. Por quê? Por sofrer pressão por parte da igreja. Observe como é que então a experimentação ela passa a ocorrer, porém a consolidação daquilo que eu chamo de ciência, ela não vem a ocorrer de imediato, justamente por uma pressão por parte da igreja. Então indivíduos como Da Vinci começam a observar algo que depois vai tornar-se mais evidente do ponto de vista de uma comprovação, até por questões matemáticas, lá em Galileu. O próprio Kepler, como seu professor, irão realizar esses cálculos com uma precisão muito maior e identificar que tem muito a se questionar a partir do que o Copérnico fez. O que vai justamente ser realizado por Galileu, e veja, o mesmo indivíduo que também será chamado pela Inquisição para poder depor. Por quê? Porque ele vai defender ideias contrárias àquelas da igreja. O próprio Galileu ele vai observar essas coisas e vai identificar que a teoria não tem como estar certa. Nós tivemos um sujeito como Giordano Bruno, que vai ser queimado em praça pública justamente por defender as ideias de Copérnico, por insistir que o Copérnico tem que estar certo e que a igreja não teria como estar certa. E veja, o sujeito ele serve de exemplo naquele período. Fala, olha, se você continuar defendendo essas ideias, isso pode acontecer com você. Ideias essas que, segundo a igreja, são consideradas perigosas naquele tempo. Então é algo que acontece aos poucos, é algo que acaba por demandar ali questões muito complexas. Eu não tenho estrutura para simplesmente chegar e apresentar uma teoria e falar, olha, essa teoria refuta. Não funciona assim, porque a própria ciência não existe ainda na sua configuração mais básica. Certo? Daí o nome Revolução Científica, porque isso vai transformar drasticamente o modo como se entende o mundo naquele contexto. Se eu volto na própria figura de Galileu, o Galileu ele vai se deparar com algumas tecnologias que ainda não estavam presentes na época do Copérnico. Ele está um pouquinho depois ainda, Tecnologias essas, por exemplo, como as lentes refratoras, que possibilitarão aprimorar aquilo que ele vai dar o nome de luneta, que depois vai ser conhecido como os telescópios, ele vai poder olhar para corpos celestes e identificar com uma precisão muito maior aquilo que estava sendo analisado anteriormente, porque agora ele tem uma riqueza de detalhes muito maior em função do que esse artefato lhe permite enxergar.
Agora, observe como é que a questão da teoria ela molda a realidade. O próprio Galileu, ao realizar essas experimentações, ao olhar para a Lua e identificar nelas algo muito simples para a gente, como uma cratera, para aquele tempo isso torna-se um problema. Por quê? Porque a teoria não prevê que os corpos celestes possam ter qualquer tipo de defeito ou qualquer tipo de falha, qualquer tipo de mudança ou algo que foge àquela ideia de esfera perfeita e imutável. Então, quando Galileu olha para a Lua e vê nela crateras, ele tem um problema. Ele tem um problema científico, ele tem um problema filosófico. Por quê? Porque se ele chega e fala, olha, a Lua tem crateras, ele não tem credibilidade para isso, até porque a teoria não prevê isso, a teoria vigente. Então, o que ele tenta fazer? Ele tenta trazer, pela sua proximidade com membros lá da igreja, ele tenta trazer membros do clero para utilizarem o seu telescópio e poderem observar por si mesmos aquilo que ele está vendo. Experienciar, ter a própria experiência de enxergar as crateras para identificar que, ora, a teoria pode não estar certa em relação a isso. Só que a escolástica, ela se intensifica de um tal modo que acontece o seguinte, o Galileu traz os sujeitos até lá e fala, olha, peguem esse objeto e olhem para um local onde vocês conhecem. Observem como é que ele lhes permite enxergar, como se ele estivesse muito próximo, sendo que você está muito distante e veja, é o mesmo lugar, é o mesmo objeto. Eles testam e falam, realmente funciona, é fantástico isso que você construiu. Olha para tal lugar, olha para não sei aonde, você está enxergando tudo, funciona. Então vamos esperar aí que eu quero mostrar uma coisa para vocês à noite. Ele direciona o telescópio para a Lua, eles enxergam as crateras e qual que é a conclusão? Está estragado, essas lentes aí não estão boas. Não está funcionando, eu estou vendo crateras na Lua. A Lua não tem crateras, ela é uma esfera perfeita, ela não pode ter crateras. Ela é absolutamente perfeita. Ele repete os testes, ele refaz os telescópios. Ele encontra sempre a mesma coisa, crateras. Ele reproduz isso junto aos seus companheiros lá de observação. Qual é a conclusão deles? Talvez ela tenha crateras por dentro, mas por fora deve ter uma camada, uma película invisível que recobre a Lua, fazendo com que ela seja de fato uma esfera perfeita. E a teoria do Aristóteles esteja certa. Então observe como é que eu tenho ali uma dificuldade real de percepção a partir da experiência. A teoria não permite que isso ocorra. Então eu tenho uma série de fatores que vão exercer essa pressão e, somado ao fato de que ao longo do século XVI a igreja vai perdendo força, vai perdendo capacidade de repressão, chega um ponto onde eu tenho de fato essa chamada revolução científica. Certo? Onde eu tenho ali a organização formal desse modo de conhecer que seria a partir da ciência. A ciência enquanto um modo de se conhecer, enquanto uma alternativa que, do ponto de vista teórico aqui apresentado, seria a adequada, mediante a experimentação, mediante ali o contato dos níveis com aquelas coisas no mundo e a organização daquilo que é experienciado. Então, nesse contexto que, somado àquela questão racionalista, que tem muita influência do humanismo e do antropocentrismo que vem lá do Renascimento, esse empirismo ele vai acrescentar ainda mais força a esse movimento. Opa, o microfone caiu. E com isso nós teremos a consolidação daquilo que se chama ciência, certo? Então, quando eu observo as teorias apresentadas por Galileu, eu percebo que elas têm muito a ver com aquilo que foi apresentado por Da Vinci. Ainda que o Galileu, entre outras referências, tenha muito do que foi feito por Kepler e seu professor, certo? A ideia de que seria possível compreender o universo a partir de uma leitura matemática, correto? Então essas noções elas passam a ser construídas e ganham muito mais força nesse contexto. E um dos grandes nomes aqui dessa ciência
que vai meio que, vamos dizer assim, né, criar um manual para tudo isso e explicar e falar, olha, funciona assim, isso é ciência, para isso que serve, isso não é ciência, no primeiro momento, é esse sujeito que é o Francis Bacon, certo? É um sujeito, então, que teve uma carreira muito relevante no campo da política, no campo do direito, mas que acaba por se interessar por essa nova forma de conhecimento que está surgindo no seu tempo, né? No final do século XVI, passagem do século XVII, e ali no século XVII ele acaba apresentando, né, grandes obras para justamente legitimar essa tal ciência. E aí ele escreve uma obra que é a de maior relevância para a gente aqui em termos de Enem, que seria o novo órgano. Ora, o antigo órgano era o aristotélico, era o conjunto das obras de Aristóteles utilizadas lá pela escolástica. O próprio nome já traz ali a questão da contraposição. É o novo órgano para dizer, olha, essa é a forma, né, a nova forma que está sendo apresentada, que seria mais adequada do que a anterior. Então, o que ele está falando? Olha, até aqui foi feito de uma tal maneira que não tem porquê nós recorrermos àquilo mais, porque aquilo está errado. Então, ele apresenta uma obra já muito mais incisiva nas suas críticas, especialmente em relação ao próprio Aristóteles. Ele vai falar, olha, a teoria, né, a filosofia de Aristóteles, ela é muito boa para construir argumentos e discutir coisas. Agora, em relação ao conhecimento, ele está falando, a minha teoria é a teoria certa. Esse é o modo de se chegar ao conhecimento legítimo, que aí, né, nesse caso, seria o conhecimento científico. E aí ele vai trazer aquela ideia de que saber é poder. Só que aí, quando ele traz essa noção, observe, o que ele chama de saber aqui está contraposto ao que era concebido anteriormente enquanto saber. Como assim? O que eu chamava de saber antes tinha um caráter muito diferente, porque aqui o que ele chama de saber está vinculado a um aspecto prático. Saber é poder se eu estou tratando de um saber que tem utilidade, de um saber que me permita transformar o mundo, ou que me permita justamente atuar de maneira, né, eficiente nesse mundo. Ou seja, a ideia de que o sujeito que tem esse tipo de conhecimento técnico, ele tem, né, ele está numa condição mais elevada, uma condição de poder mesmo. Ele possui ali, né, poder justamente em função do seu conhecimento técnico. Aí o que ele vai dizer? Olha, conhecer então é importantíssimo. Conhecer é fundamental. Como que eu conheço? A partir das minhas experiências. Ele não vai se aprofundar exatamente nessa noção, e quem vai acabar fazendo isso vai ser um sujeito chamado John Locke, que é o assunto aí da próxima aula, certo? Mas o Bacon vai falar o seguinte, olha, o saber então é algo que demanda algumas regras para o seu bom funcionamento. Agora, antes de eu entender como é que eu sei, né, como é que eu faço para construir aquilo que se chama de conhecimento de um ponto de vista científico, eu primeiro preciso me livrar daquilo que não constitui conhecimento. Aquilo que ele vai chamar dos ídolos. Então, a teoria, né, do conhecimento do Bacon, ela está apoiada na sua teoria dos ídolos. Ou seja, a sua questão, né, a científica, ela depende dessa questão dos ídolos. O que são os ídolos? Obstáculos, distorções, preconceitos, ilusões, falsas noções, maus hábitos mentais, equívocos que nós, por alguns motivos, por algumas circunstâncias, devido a algumas questões, nós adquirimos, nós assimilamos, nós construímos, nós aprendemos, nós internalizamos de alguma maneira. E esses ídolos, eles vão dificultar, eles vão impedir, eles vão, eles tornarão-se obstáculos para a aquisição, para o alcance, para a construção do conhecimento científico. Então, o que ele está dizendo aqui?
Antes de pensar, né, do que se trata conhecimento, eu primeiro preciso de entender o que não é, como que não se chega ao conhecimento, o que não configura propriamente, né, para depois eu conseguir. Então eu tenho uma parte destrutiva do método, está falando, olha, isso aqui precisa ser descartado, isso aqui precisa ser reconhecido para não ser, né, prejudicial lá na frente. Eu tenho que eu tenho que ter ideia, eu tenho que ter a noção de que isso existe, pelo menos. E de preferência, conseguir eliminar isso do processo. Para que quando eu for construir o conhecimento legítimo, o conhecimento científico aqui adequado, ele me traga poder, naquele sentido que nós estávamos falando anteriormente. Ou seja, que ele tenha eficácia, que ele possa ser aplicado. Certo? Então eu estou falando, olha, eu tenho 4 tipos de ídolos. 4 tipos de ídolos. Os ídolos, então, eles podem ser de mais de um tipo. Tá? Eles podem estar vinculados a mais de um tipo, mas ele vai classificá-los em 4 tipos. O primeiro é o que eles chamam dos ídolos da tribo. São aqueles próprios da natureza humana, são aqueles que nós assimilamos, adquirimos, aprendemos ao longo de uma tradição, por pensar como pensavam aqueles anteriores a nós. Então, são os ídolos que nós simplesmente assumimos enquanto legítimos, porque já tinham sido assumidos anteriormente. Ele fala, esse primeiro tipo de ídolo, ele também, né, é um problema. Ele nos impede, ele é um obstáculo. Por quê? Porque às vezes aquilo já estava errado anteriormente, e se eu simplesmente tomo como certo, porque já estava tomado como certo, né, eu mantenho o equívoco, eu não chego, eu não tenho progresso, eu não avanço para o conhecimento propriamente. Certo? Nós vamos dar alguns exemplos aqui. Vou só trabalhar eles e depois a gente dá alguns exemplos. Os ídolos da caverna. O nome aqui, caverna, não é por acaso, ele está se referindo aqui à caverna de Platão. Ele faz uma alusão à caverna de Platão. São aqueles próprios da individualidade. São as noções, são os hábitos, são os equívocos que eu adquiro, que eu aprendo, que eu assimilo dentro da minha individualidade, dentro da minha história particular. Ou seja, às vezes podem acontecer certas coisas que vão criar noções equivocadas. Os ídolos do mercado ou do foro são aqueles provenientes da linguagem. Eu vou entrar nesse aspecto aqui. E os do teatro são aqueles, né, que são encenados, são aqueles de doutrinas e teorias que não podem ser comprovados. O que eu estou falando aqui? Vamos um por um, né? Vamos pegar um exemplo. Os ídolos da tribo são esses equívocos, né, esses maus hábitos que eu tenho aqui, são aqueles da tribo, né, dentro de uma tradição. Exemplo, sempre se pensou assim. Então, eu, enquanto sujeito, vou passar a pensar da mesma maneira porque sempre foi pensado desse jeito. Observe como é que isso pode levar a equívocos dos mais diversos. Não é porque algo historicamente foi feito assim que aquilo necessariamente está correto, sob o ponto de vista que for. Certo? Então as pessoas poderiam estar erradas antes. Exemplo, pegar a própria época ali, né? Eu tenho uma tradição geocêntrica. Eu aprendo o geocentrismo dentro das instituições de ensino da época. Não quer dizer que ele está certo por isso. Tanto que ele vai ser, né, substituído pelo heliocentrismo. Certo? Primeiro exemplo aqui, muito simples, muito tranquilo. Né? Os ídolos da caverna, exemplo, eu posso ter assimilado, por seja qual motivo for, as coisas de um modo distinto da verdade. Mas porque me parecia ser daquele jeito. Eu posso ter passado a acreditar que o Sol gira em torno da Terra, porque eu vi isso ao longo da minha vida, tive várias experiências com esse movimento. O que não é real, é um movimento aparente. Certo? Então eu posso assimilar aquilo por mim mesmo, que não quer dizer que está certo. Não é porque você chegou a uma conclusão que não está certa. Isso não é, vamos dizer, condição de verdade.
certo? Não é porque você, na sua experiência particular, teve essa impressão que aquilo se verifica no final das contas. Você pode estar equivocado, você pode ter, vamos dizer assim, ignorado um aspecto ou não ter noção de uma certa questão que está envolvida ali e aquilo, justamente fazer com que você acredite em coisas que não são de fato reais. Segundo o que eu falei, Os da linguagem, o que ele vai falar aqui? Olha, e aí observe, quando eu pego um livro de ciência, seja a ciência que for, ele costuma ter uma linguagem muito específica, uma linguagem técnica, uma linguagem para evitar ambiguidade, para evitar vagueza. Você fala assim, mas é chato ler esse tipo de livro, porque o objetivo ali é não deixar abertura para interpretações múltiplas, é de ser o mais claro e objetivo possível. E é justamente sobre isso que se trata a questão da ciência, que ele está falando. A linguagem pode ser enganosa. Por quê? Porque eu posso falar ou utilizar um termo em um sentido e ele ser interpretado em outro. Eu posso conceber as coisas de um modo e elas de fato serem de outro. A própria linguagem, a construção, a atribuição aqui do símbolo, ela pode falhar. Então a linguagem também constrói ídolos, ela também configura ídolos. Então tem que tomar cuidado na hora. Um exemplo trivial. Se eu estou discutindo com você sobre um assunto, quando eu falo um termo, se esse termo significa A para mim e B para você, observe como é que a linguagem nos impede de chegar a um consenso, eventualmente, em função dela mesma, da própria construção do símbolo. Porque eu falo X, você entende A, eu estou tentando passar B, mas você entende A. Eu tenho um problema na linguagem. A linguagem também pode contribuir nesse sentido, de atrapalhar para a aquisição do conhecimento. E os ídolos do teatro, estou falando aqui, e aí ele está sendo um pouco mais, a crítica está sendo um pouco mais explícita, Trata-se das doutrinas que não podem ser comprovadas, que não podem ser validadas, que não podem ser experimentadas. O que está trazendo aqui? O cerne da teoria empirista. Eu só posso levar em consideração aquilo que puder ser experimentado. Se é algo metafísico, se é algo místico, se é algo sobrenatural, ora, isso não pode ser ciência. Isso não entra dentro do escopo de análise dessa forma de conhecimento que eu chamo de científico. Então, o que o Francis Bacon está falando aqui? Olha, ciência é algo que pode ser validado. É uma noção muito fundamental, muito básica, muito elementar, que depois sofrerá alterações. A compreensão científica que nós temos hoje, ela não está sustentada absolutamente em cima dessa teoria do Francis Bacon. Essa é a primeira das teorias do que configura conhecimento científico. Mas ela já é suficiente para conseguirmos descartar uma série de outras apropriações intelectuais que não podem configurar, de acordo com essa percepção, com essa teoria, um conhecimento chamado de científico. Ou seja, eu só posso considerar como científico aquilo que puder ser validado, que puder ser elucidado, de maneira adequada, que não parta de uma particularidade do indivíduo e que não seja simplesmente uma réplica que se perpetua por questões de tradição. Ou seja, ela precisa ter um fundamento em si mesmo. Então, esses ídolos, essa parte destrutiva, compreende aquilo que eu preciso de me livrar, aquilo que eu preciso de descartar, aquilo que eu preciso de combater ou de tomar consciência da existência, para que eu possa, no final das contas, construir algo legítimo, algo adequado, algo científico. E aí eu venho para a segunda parte, que é a parte do método experimental, do método indutivo. Como é que funciona, então, assim, a chamada ciência? A ciência funciona segundo, primeiro, primeiro item aqui, a observação na natureza. Então, a primeira coisa é algo científico deve poder ser observado. Se não pode ser observado, logo não está ao alcance da ciência, logo não é possível de ser conhecido cientificamente. Depois, segundo item, eu preciso organizar racionalmente os dados que foram observados, para que eu possa formular hipóteses
e testar essas hipóteses na tentativa de comprová-las por meio de experimentações repetidas. Repetidas para quê? Para eu, né? A questão da indução aqui. Para, mediante uma quantidade significativamente relevante de ocorrências, eu possa afirmar que, para todos os casos onde aquilo ocorre, eu vou ter sempre aquele mesmo resultado. Eu tenho ali, então, uma regularidade. Correto? Então, o que o Francis Bacon está falando? Olha, a ciência funciona assim. É sobre algo que é observado, organizado, concebido hipoteticamente para ser testado e verificado. Se passa por isso, pronto, é ciência. Então, por que está trazendo isso aqui? Porque quando eu volto aqui nos livros, observe, estou falando aqui, teoria de Platão. Eu consigo experimentar aquela teoria? Eu consigo verificar empiricamente a existência do mundo inteligível? Não. Então, isso não é ciência. As questões metafísicas fogem da ciência. Nesse caso, não é ciência. Está fora do escopo da ciência. Veja, algo que é científico deve poder ser observado com regularidade. Esse é um aspecto fundamental. É por esses motivos que, do ponto de vista do Francis Bacon, uma série de coisas não configura ciência. Então, a vidência não configura ciência, porque não encontra regularidade. A física é ciência, justamente porque funciona assim. A química é uma ciência, porque funciona assim. A astronomia é uma ciência, porque ela funciona assim. A astrologia não é uma ciência, nesse sentido, certo? Porque não encontra, não consegue atender ao método experimental. Ela não encontra essa regularidade, certo? Então, esse é um autor muito importante para a teoria científica, porque ele vai começar ali a construir, a trilhar o caminho para a constituição daquilo que eu chamo de ciência, certo? E dali para frente, a gente sabe, né, que o desenvolvimento da ciência ele vai ser muito mais rápido, né? Ou seja, ela demora muito para conseguir, né, se apresentar de maneira legítima. Mas uma vez que ela, né, firma posição, adquire prestígio, reconhecimento, o seu desenvolvimento é muito rápido. Ela surge, então, formalmente no 17, ela desenvolve-se bastante no 18 e explode em transformações no 19. Correto? A gente vai ter a oportunidade de falar disso também mais para frente com as teorias posteriores da ciência. Nós estamos tratando aqui da teoria mais elementar, da mais básica delas. Então, observem como é que, dentro desse contexto científico, o empirismo surge. O empirismo ele surge aqui como uma ferramenta de compreensão ou de construção do conhecimento científico. Só que aí, observem, esse conhecimento científico também foi influenciado pelo racionalismo. Só que dali para frente vai começar a surgir uma discussão de como é que se constrói o conhecimento de fato. É a partir da perspectiva racionalista ou da perspectiva empirista? E aí nós temos ali um embate de teorias muito forte que quem vai, vamos dizer assim, né, representar muito bem isso será no primeiro momento o John Locke, com o seu psicologismo, com a sua teoria da tábula rasa, onde ele vai apresentar o empirismo na contraposição do racionalismo. Ou seja, essa teoria que se desenvolve aqui, ela vai ser contraposta à teoria racionalista, a partir da leitura de John Locke. Isso vai ganhar um outro patamar na figura do David Hume. Certo? David Hume ele vai levar isso a um outro nível e vai acabar trazendo um outro problema que não tinha antes. Certo? Então, no livro de vocês, né, no módulo 2, vocês encontrarão lá sobre esses autores, inclusive com citações e alguns fragmentos das teorias de cada um deles. Certo? Sobre o Francis Bacon tem mais coisa que a gente estava falando aqui, né, mas sobre esses autores que eu só mencionei aqui, coloquei as datas para contextualizar, você tem ali algumas leituras próprias de cada um deles para percebermos, né, como que esse avanço, como que esse progresso, como que esse desenvolvimento científico, ele demora um tempo para ocorrer.
Não é da noite para o dia, né? Não Galileu fez o experimento na mesa e pronto, né? Agora nós temos a ciência. Não é bem por aí. As coisas, então, elas dependem de fatores, inclusive, políticos, né? Como é o caso do Copérnico e do Galileu tendo que negar as suas próprias teorias, tendo em vista a pressão por parte da igreja, mas que no final das contas, né, uma vez que no século XVII essa igreja não consegue mais segurar essa ciência, ela acaba por transformar, né, transformar-se em algo efetivo, legítimo, né, com reconhecimento e, consequentemente, transformar o modo como nós percebemos e analisamos o mundo, né, a partir dessa organização, né, da percepção científica. Correto? Então, qual que é o assunto da próxima aula? Nós vamos para os empiristas. O Bacon já é um empirista. Nós vamos entrar aqui nos empiristas nas suas compreensões mais específicas, mais complexas, e entender qual é a grande contraposição do ponto de vista da teoria do conhecimento empirista em relação à racionalista. Nós estamos aqui, né, entrando nos finalmente da teoria do conhecimento, da primeira parte da teoria do conhecimento da modernidade, que vai se resolver, né, num segundo momento, mas nós vamos fazer uma pausa na discussão de teoria do conhecimento e ciência, após o empirismo, para falarmos um pouco sobre a filosofia política daquele período. Ou seja, as transformações nas teorias aqui do conhecimento, elas serão acompanhadas, né, pela questão da ciência, mas isso também vai ser acompanhado pelas transformações das questões políticas, porque eu tenho grandes mudanças dentro do período moderno, né? Do período do Renascimento para o desenvolvimento da modernidade, eu tenho grandes mudanças nas formas de governo e na distribuição de poder e participação do povo dentro, né, daquelas questões ali que vocês devem ter tratado nas aulas de história, por exemplo. Então, nós vamos ter que falar dos contratualistas, certo? Mas isso aí é só para dar uma noção de para onde nós estamos indo na matéria, certo? Então, nós encerramos por aqui e próxima aula vamos trabalhar John Locke e David Hume, certo? Agradeço por quem está acompanhando as aulas e lembrando que, caso hajam dúvidas, me procurem no Instagram, certo? Um abraço e até a próxima.